cidadão! Estamos aqui mais uma vez no Fractal Revisa. Hoje nós vamos estudar sobre potencial elétrico. Mas antes, vamos passar por algumas definições importantes para essa grandeza física, como por exemplo, da energia potencial. A energia potencial já foi estudada por nós lá na mecânica. A energia potencial é uma energia de configuração, de posição. É uma energia armazenada nos corpos. Nós temos a energia potencial gravitacional. Vamos ao quadro. Olha, a energia potencial gravitacional é uma energia em que um corpo armazena quando está presente num campo gravitacional. Nós temos aqui a Terra e um objeto aqui de massa m. Esse objeto de massa m, ele está presente no campo gravitacional da Terra. Então, por estar presente nesse campo gravitacional, ele vai armazenar uma energia. E essa energia nós chamamos de potencial gravitacional. Nós estamos lá na mecânica. Então, a energia armazenada nesse corpo aqui, ó, ela é calculada, massa do corpo, a gravidade criada pela Terra. Nós sabemos que essa gravidade da Terra tem um valor aproximado de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vezes a altura em que está em relação à superfície. A superfície da Terra nós definimos como energia potencial gravitacional zero. Ou seja, na superfície a energia armazenada é nula, porque não tem altura. Então, a energia potencial gravitacional depende da altura. Quanto mais alto tiver o objeto, mais energia esse objeto vai armazenar. Dessa forma, ele vai poder, então, voltar ou cair sobre a Terra. Então, quanto mais alto, maior vai ser a queda dele, a velocidade de queda dele, tá? Devido à energia potencial armazenada. Também podemos calcular por essa expressão, que é menos a constante gravitacional, vezes a massa da Terra, vezes a massa do objeto, dividido pela a distância ou a altura entre os dois. Muito bem, isso foi feito na mecânica. Também nós estudamos a energia potencial elástica. Essa energia potencial elástica é sobre os corpos elásticos, a mola ou, se não, corpos elásticos, como uma borracha mesmo, tá? Olha, aqui eu coloquei uma mola sem ser deformada, uma mola no seu estado natural. No seu estado natural, a mola tem comprimento L0, tamanho natural L0. Ou seja, essa mola não vai esticar ou comprimir sozinha. Essa mola, ao sofrer a ação de uma força, então eu vou vir aqui e vou empurrar a mola, ao empurrar a mola com essa força, essa mola comprime. Ao ser comprimido, essa mola armazena uma energia devido à compressão sofrida. Ela vai passar de um comprimento inicial L0 para um comprimento final L. A diferença desse comprimento aqui, ó, nós chamamos de ΔL, nós chamamos de X. Esse X é a deformação da mola. Devido a essa deformação, essa mola armazena uma energia. Se eu tirar a mão aqui, essa mola volta no seu estado natural. Tanto que eu posso colocar um objeto aqui e usar essa mola para lançar o objeto para frente. Então, essa energia potencial elástica, energia armazenada na mola ou nos corpos elásticos. Para calcular isso aí, nós usamos um gráfico da força pelo ΔL, pela variação de comprimento. O gráfico é esse daqui, tá? Da força pela variação de comprimento. Essa força é variável. Se eu pegar a área e rachurar aqui do gráfico, ó, eu vou pegar aqui então essa área, o gráfico de vermelho, vou rachurar, vou sombrear isso aqui, vai dar uma figura geométrica, nesse caso um triângulo. A área dessa figura vai corresponder a uma energia potencial elástica. Olha, o que seria a área dessa figura? Essa figura aqui é um triângulo. Essa figura aqui é um triângulo. A área é base vezes a altura dividido por 2. A base aqui é o x, a altura é a força. Então fica força vezes x sobre 2.
Essa força é a lei de Hooke, seria K vezes X. Se eu colocar no lugar dessa força, K vezes X, eu vou ter essa outra expressão, Kx ao quadrado sobre 2. Então, eu posso calcular a energia potencial armazenada na mola por qualquer uma das duas expressões. Essa é a energia armazenada na mola e aqui a energia armazenada no corpo devido à gravidade. Hoje nós vamos estudar a energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica é uma energia armazenada em cargas elétricas no campo elétrico. Então aqui eu tenho uma carga fonte, essa carga fonte criou esse campo elétrico. Esse campo elétrico ele é energético. Bem, a carga fonte cria o campo, mas a carga fonte não alimenta desse campo. Agora, se eu colocar uma outra carga, se eu venho aqui e coloco uma carga teste aqui, uma outra carga teste, eu vou chamar de Qzinho, dentro do campo elétrico, aí essa carga teste vai armazenar energia. E essa energia armazenada pela carga teste depende da distância entre elas. Ao colocar essa carga teste aqui, a carga teste armazena e também a carga fonte desse campo elétrico acaba também armazenando a mesma energia, porque a carga teste para essa carga fonte acaba sendo fonte para essa carga fonte do campo elétrico. Então, ambas irão armazenar a mesma energia potencial elétrica. E essa energia potencial elétrica é calculada por essa expressão. EPEL é energia potencial elétrica, dado em joules. Esse J aqui, a gente vai ler joule. Ou joule. Joule, tá? E essa energia potencial elétrica vai ser a constante eletrostática, nós já sabemos que a constante no vácuo vale 9 vezes 10 a nona, nós já sabemos disso, tá? Vezes a carga fonte, vezes a carga teste, dividido pela distância entre as cargas. É importante, essa grandeza física é uma grandeza física escalar, então eu não vou colocar módulo aqui, o sinal que ela tiver tem que colocar. Isso faz-nos pensar o seguinte, se os sinais aqui das duas cargas forem iguais, a energia é positiva, se os sinais das duas cargas forem diferentes, a energia é negativa. Bem, energia negativa é energia do mal? Não. Energia negativa corresponde à energia de cargas de sinais diferentes. Tá? Se for iguais, energia positiva, e diferentes sinais, energia negativa. Bem, e se tiver mais carga? Se eu colocar aqui uma outra carga, de repente coloco uma outra carga teste, vamos chamar aqui então agora Q1, vou chamar fonte Q1, vou chamar aqui Q2 e aqui Q3. Olha, eu vou ter aqui D2 e aqui, sei lá, D3, né? 3 cargas. Como é que vai ser? Bem, aí a energia armazenada nas cargas vai ser dada, tá? Pela soma das energias armazenadas em cada dupla de cargas. Então, a energia total armazenada nas cargas vai ser a energia armazenada entre 1 e 2, é P1, 2, mais energia armazenada em 1, 3, é P1, 3, e a energia armazenada entre 2, 3, energia 2, 3. Então, precisa também dessa distância aqui entre as duas, 2, 3. Então, a energia armazenada por mais de duas cargas, eu vou somar essas energias por duplas, energia de cada dupla de cargas. Bem, nós aprendemos a energia potencial para definirmos o potencial elétrico. Essa grandeza que é importante, é o que nós conhecemos no senso comum de volts. Lá na nossa tomada da nossa residência, temos lá 220 volts. Os aparelhos que nós utilizamos em casa, a maioria dele é ligada a 220 volts, alguns a 110 volts. Bateria, que às vezes é 9 volts. O que é esse volts? Esse volts nós chamamos de potencial elétrico. Tá? Esse potencial elétrico é uma grandeza física escalar que mede razão. O que é razão? Razão é divisão.
da energia potencial elétrica por unidade de carga teste. Olha, então, o potencial, eu vou pegar o potencial, dividir a energia potencial, que nós aprendemos, vou dividir a energia pela carga teste. Então, se eu tirar essa carga teste daqui, eu posso achar qual é o potencial de energia que tem nesse campo elétrico. Sem colocar a carga, somente com o ponto, vamos pegar aqui um ponto A, somente com o ponto eu posso saber qual é o potencial de energia aqui, para quando eu colocar aqui a carga, essa carga alimentar de energia. Então, na nossa tomada, por exemplo, tem 220 volts de potencial de energia. Eu sei que se eu colocar a tomada lá, vai ser essa energia que vai estimular as cargas elétricas do fio, para funcionar o aparelho, a lâmpada. Então, é o potencial de energia. Potencial de energia é energia por unidade de carga. Pessoal, mas olha aqui. Essa energia potencial elétrica não é calculado por K, Qzinho sobre D, acabamos de aprender aqui, ó. Olha, divisão de fração. Eu posso colocar um aqui, fração de cima, dividido por fração de baixo. Como que eu faço divisão de fração? Conservo a primeira e multiplico pela inversa da segunda. O que eu posso fazer aqui agora? Olha, esse Qzinho, corta com esse Qzinho. Vai sobrar, então, potencial constante vezes a carga fonte pela distância. Então, apenas com a carga fonte, eu posso achar o potencial nesse ponto, sabendo, então, a carga fonte e a distância. Se eu souber o valor da carga fonte e souber saber a distância, eu posso calcular o potencial. Esse potencial V, potencial elétrico, é o que nós chamamos de volts. É a voltagem, V de volts. Tá? É a voltagem. Então, o potencial elétrico é essa grandeza física que nos dá o potencial de energia para ser utilizado nos nossos aparelhos, por exemplo. Tá certo, pessoal? Pessoal, vamos ver agora a superfície equipotencial. Uma superfície equipotencial seria uma área, um plano com potencial constante. Tá? A superfície dá a ideia de área, de plano, figura bidimensional. Equipotencial, a gente poderia pensar que o equi é igual, prefixo igual, potencial. Então, igual, potencial igual. Superfície equipotencial seria uma área com potencial constante. Tá? Nós temos a superfície equipotencial de cargas pontiformes e de placas paralelas. Lembra? Nós calculamos, por exemplo, campo elétrico, que é as linhas vermelhas. Essas linhas vermelhas aqui são os campo elétrico de carga pontiforme. O campo elétrico de carga pontiforme nós calculamos é K módulo de Q, distância ao quadrado. E nós calculamos também aqui os campos elétricos de placas paralelas. O campo elétrico de placas paralelas, entre as placas, nós vimos que é sigma sobre ε0. Tá? Além do campo elétrico, que é essas linhas vermelhas, vai aparecer aqui, então, as superfícies equipotenciais. Essas linhas verdes aqui, ó, tracejadas, nós chamamos, então, de superfície equipotencial. Tá? Olha, essas superfícies são regiões de potencial constante. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, nessa linha tracejada aqui, ponto A, pertencendo aí na mesma linha fechada tracejada, eu pegar aqui um ponto B. Então, eu posso afirmar que o ponto A e o ponto B têm mesmo potencial elétrico. Mesma voltagem, tá? Então, todos esses pontos aqui, ó, equidistante dessa carga, tem mesma voltagem, mesmo potencial. Então, isso aí que é uma superfície equipotencial. Se eu mudar de linha tracejada, por exemplo, pegar aqui um ponto C, pegar aqui, ó, ponto C. Eu mudei de superfície equipotencial. Agora, o potencial do ponto C é diferente. Muito bem, mas qual que vai ser maior? O potencial no ponto A ou o potencial no ponto C?
Aí nós temos as propriedades da superfície equipotencial. A primeira propriedade que são linhas descontínuas, são linhas tracejadas. Então, quando você vê isso, você já sabe que essas linhas tracejadas representam superfícies equipotenciais. Segunda propriedade, né? São sempre perpendiculares às linhas de força. Perpendiculares é formar 90 graus. Então, as linhas tracejadas, elas formam aqui 90 graus, olha, formam 90 graus com a superfície equipotencial. Todas elas vai formar 90 graus com a superfície equipotencial, inclusive a da placa paralela aqui, ó, inclusive da placa paralela, sempre perpendicular às linhas de força. E eu posso falar linhas de força ou linhas de campo. É preferível falar de campo, mas é usual falar linhas de força, tá? Então é sempre perpendicular. Então a terceira propriedade nos diz que os potenciais das superfícies aumentam, os potenciais aumentam no sentido contrário das linhas de campo. Olha aqui, ó, o sentido a favor está para cá, ó, o sentido a favor está para cá. Então o potencial aumenta o contrário. Bem, se eu pegar aqui o ponto A, está, né, mais contra do que o ponto C. O ponto C está a favor. Então o ponto C diminui, o ponto A aumenta. Então eu posso afirmar que esse ponto A nessa superfície tem potencial maior do que esse. Porque no sentido contrário do campo, o potencial aumenta. Então eu posso afirmar que o potencial do ponto A é maior do que o potencial do ponto C, porque ele está no sentido contrário a mais do que do ponto C. Tá? À medida que eu caminho a favor, a voltagem diminui. Tá? A caminho do campo elétrico, a voltagem diminui. Então o ponto A tem um potencial maior do que o do C. E o do C, ele vai ser o mesmo potencial do D. Se eu pegar aqui nessa mesma linha tracejada, ponto equidistante da carga fonte, se eu pegar aqui um ponto D, por exemplo, ó, ponto D. Esse ponto D está na mesma superfície do ponto C. Os dois têm o mesmo potencial elétrico, mesma voltagem, tá? Eu posso afirmar, então, que o VB é maior que o VD. Porque o VB está mais perto da carga, o VD está mais afastado. Se eu caminhar a favor da seta aqui, a favor da seta, diminui o potencial. Contrário, aumenta o potencial. Tá? Isso vale também para as placas paralelas. Olha, aqui eu tenho, se eu chamar aqui, por exemplo, potencial de A, se eu chamar aqui potencial, sei lá, de C, né? Se eu pegar aqui um ponto A aqui, ó, um ponto A, pegar aqui um ponto B, ao longo dessa linha todinha aqui, ó, tracejada, o potencial é constante. VA igual a VB. Tá? Se eu pegar aqui ponto C e aqui o ponto D, ao longo dessa linha tracejada, o potencial é constante. Qual o potencial maior, VA ou VC? Bem, se eu andar contrário à linha do campo elétrico, o mais contrário é maior. Então, VA é maior que VC. Eu posso afirmar que VA é maior que VC. Como a placa positiva, o V positivo é maior do que o V negativo. Então, o potencial vem diminuindo a favor das linhas e vai aumentando contra as linhas. Se eu colocar uma carga teste, né? Se eu colocar uma carga teste aqui, ó, essa carga teste positiva, por exemplo, aqui é uma carga teste aqui, ela fica influenciada. A influência dela, naturalmente, é sair da superfície a carga positiva, de sair do maior potencial e vir para o menor potencial. Se eu colocar uma carga teste aqui no ponto A, ó, nessa superfície aqui, ó, carga teste positiva, então coloquei um Q positivo, essa carga teste fica influenciada, sair do potencial maior, vir para o potencial menor. E a carga teste negativa? Se eu colocar uma carga teste negativa aqui, por exemplo, ó, carga teste negativa, a carga teste negativa, ela anda do menor potencial para o maior potencial. Tá? Então, sempre a carga teste positiva, ela vai movimentar
do maior potencial para o menor potencial. Isso é o natural. E a carga teste negativa vai movimentar do menor potencial para o maior potencial. Isso é devido à presença da força. Aqui vai ter uma força elétrica, aqui também vai ter uma força elétrica. Então a força aqui, ó, está para lá e a força aqui está para cá. Isso é que faz, então, esse movimento da carga menor, da carga teste negativa, do menor potencial para o maior. Da carga teste positiva, do maior para o menor. Tá? Muito bem, isso vale também para as placas paralelas. Então, essas propriedades aqui são importantes. A quarta propriedade da superfície equipotencial, a carga teste em movimento, quando ela vai se movimentar aqui, se ela movimentar em uma superfície, ela não realiza trabalho. Então, se a carga teste, ela movimentar aqui ao longo da linha tracejada, se ela vir de A para B, ela vem aqui de A para B assim, ó, de A para B. Se ela está movimentando ao longo da linha tracejada, aquele movimento não realiza trabalho, é um movimento retilíneo uniforme, sem força resultante, tá? Não gasta energia. Então, sempre o movimento de carga teste em superfícies equipotenciais tem trabalho nulo, tá? Isso é importante. Já que a gente vai falar em trabalho, né, vamos entrar agora na grandeza do trabalho, nós estudamos na mecânica trabalho. Uma revisãozinha rápida, trabalho é uma grandeza física escalar que mede transferência de energia de um corpo para outro. Olha, vamos fazer uma compra lá no supermercado, aí eu vou empurrar o carrinho. No começo da compra, você está até alegrinho. O carrinho está vazio e tal. E de repente esse carrinho, né? Você vai movimentando ele aqui, vai movimentando o carrinho. Aí você já começa a ficar triste. Por quê? A sua energia, aqui tinha uma energia, vamos chamar aqui energia potencial, tá? Armazenada em você. E essa energia, quando você faz força aqui nesse carrinho, aí essa força aqui, ó, ela possibilita transferir a sua energia para o carrinho. Aí esse carrinho ganha velocidade, aí massa e velocidade é energia cinética. Então, a energia de movimento do carrinho veio da sua energia potencial que virou energia cinética. Aí você ficou aqui já cansado aqui, ó, perdeu um pouquinho de energia. Na verdade, transferiu. Nós falamos então que a força realizou o trabalho, possibilitou transferir energia. Essa ideia do trabalho de grandeza que mede a transferência de energia de um corpo para outro, nós vamos aplicar na carga elétrica. Vamos aplicar esse conceito mecânico no mundo microscópico. E nós temos trabalho de uma força elétrica no campo elétrico variado. SEV é campo elétrico variado ou variável, tá? Aqui é uma carga pontiforme. Nós sabemos que aqui está permeado de um campo elétrico. Esse campo elétrico, por exemplo, aqui tem um campo elétrico A, aqui tem um campo elétrico B, divergente. Mais longe, menor é o campo elétrico. Então, o ponto A aqui, ó, esse ponto A, ele está mais perto. A distância A aqui, ó. O ponto B está mais longe. Distância B. Então, o campo elétrico aqui é menor, aqui já é maior. Além desse campo elétrico, nós sabemos que tem o campo elétrico, né, as linhas de força para todos os lados aqui, ó, linhas de força saindo para todos os lados, divergindo da carga, né, como aqui também. Tem também a superfície equipotencial. Então, vai ter uma superfície equipotencial passando aqui, ó, e uma superfície equipotencial passando aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter aqui o potencial do ponto A e vou ter aqui o potencial do ponto B. Tá? O potencial, ele diminui a favor do campo e aumenta contra o campo. Eu posso dizer que o potencial de A é maior que de B. O de A é maior que de B. Mas o que é o potencial de A? K, Q, dA. O que é o potencial de B? K, Q, dB. Então, devido a essa distância ser maior, esse potencial é menor. Tá? Aquele potencial ali é menor. Então, o potencial de A é maior. Se eu colocar agora uma carga teste aqui, eu vou vir aqui e colocar a carga teste.
Eu vou colocar uma carga teste positiva. Coloquei a carga teste positiva ali, ó. Ela vai ficar influenciada pelo campo elétrico. Vai aparecer aqui uma força elétrica. Vai aparecer aqui uma força elétrica. Aqui é a força, aqui é o campo. São dois vetores diferentes. O campo é no ponto e a força é na carga. Aí essa carga elétrica aqui, ela armazena energia. Como é que eu posso calcular a energia armazenada no ponto A? Energia armazenada no ponto A é K, Qzinho sobre dA. Ao armazenar essa energia, então igual o carrinho aqui, ó, tá a energia armazenada, né? Eu vou passar a força e transferir para o carrinho. Então a energia armazenou, aí essa força vai movimentar a carga. E essa carga vai se movimentar. A carga vai se movimentar. Como o carrinho se movimentando. Aí ela se movimenta, chega aqui no ponto B. Ao chegar no ponto B, chega com uma força menor, porque a distância já é maior. Né? Aí vai ter uma energia armazenada no ponto B. Como é que calcula a energia armazenada no ponto B? K, Qzinho, dB. Bem, as duas energias são diferentes. Aqui tem mais energia, aqui tem menos energia. Semelhante do carrinho. Aqui tem mais energia feliz, aqui tem menos energia armazenada. O que é o trabalho, então, da força elétrica? É a diferença das duas energias. É a energia inicial, menos a energia quem? Final. Vamos supor que eu tenho aqui uma energia inicial aqui de 10 joules. Aqui tem uma final de 7 joules. 7 joules. Bem, do ponto A para o ponto B perdeu 3. Não é que perdeu, realizou o trabalho. Então, o trabalho do ponto A ao ponto B é a energia inicial menos a energia final, é a energia gasta. Então, pessoal, diferença de potencial VA menos VB, VA é a DDP, diferença de potencial. Vai aparecer muito nos exercícios e no nosso cotidiano nós chamamos de tensão elétrica. Como a tensão elétrica que tem nas tomadas da nossa residência de 220, tensão elétrica das baterias, dos aparelhos e assim por diante. Certo, pessoal? Muito bem. Isso vale também para o campo elétrico uniforme. Aqui é o SEV, aqui é o campo elétrico uniforme. Aqui as placas paralelas, as superfícies equipotenciais. Bem, quem seria aqui, ó? Quem seria aqui o potencial A, ó? Potencial A, potencial B. Qual o potencial maior, o A ou o B? Como nós aprendemos, VA é maior que VB. Se eu colocar a carga teste aqui, ó, se eu coloquei a carga teste no ponto A, coloquei a carga teste no ponto A, essa carga teste armazena uma energia. Qual que é a energia armazenada no ponto A? Então, a energia armazenada no ponto A é PA, vai ser a carga vezes VA. Olha, a energia armazenada, carga vezes VA. Aí essa carga fica influenciada, aparece a força elétrica. Essa força aqui é constante. Nós sabemos que essa força pode ser calculada carga vezes o campo elétrico, fala que eu te escuto, e essa carga fica influenciada e transforma essa energia em movimento, realiza trabalho. E chega no B. Olha lá, ó, chega no B. Então, ao colocar a carga elétrica aqui, ela se movimenta naturalmente de A para B. Então, carga positiva vai do maior potencial para o menor potencial. Chegou no B, a energia potencial elétrica no B é a carga VB. Bem, o que é o trabalho? O trabalho é a diferença das duas energias. Energia maior menos energia menor nesse caso aqui. Bem, se eu obter um trabalho positivo, eu vou chamar esse trabalho de motor, porque é o trabalho natural, que é o que acontece com a natureza. Mas eu posso forçar trabalho. Eu posso pegar essa carga positiva e fazê-la se aproximar cada vez mais da placa positiva. Ou essa carga positiva cada vez mais dessa carga positiva. Aí é um trabalho forçado. É chamado trabalho resistente, contrário ao da natureza. Tá certo, pessoal? Exercício 7.
No campo elétrico da carga fonte Q igual a 3 microcoulombs, são dados dois pontos A e B, conforme a figura abaixo. Determine, letra A, os potenciais elétricos no ponto A e B. Letra B, o trabalho da força elétrica para transportar uma carga elétrica Q igual a 1 microcoulomb do ponto A para o ponto B. Vamos aos dados do exercício. Olha, o exercício 7 nos dá que eu tenho uma carga fonte Q de 3 microcoulomb. Esse micro vira 10 a menos 6. Tá? A distância do ponto A até a carga fonte é 30 centímetros. Se eu dividir por 100, eu vou obter 0,3 metros, passando para o sistema internacional por causa da constante eletrostática. Tá? E eu posso até colocar em notação científica 3 vezes 10 a menos 1. A distância do ponto B à carga fonte, 60 centímetros, passando para o sistema internacional, divide por 100, 0,6. Passando para o sistema internacional, 6 vezes 10 a menos 1. Aqui, pessoal, como nós estudamos na teoria, nós sabemos que aqui tem o potencial no ponto A e o potencial no ponto B. Olha, potencial no ponto A, potencial no ponto B. Como a carga é positiva, né, nós sabemos que no ponto A o potencial é maior do que no ponto B, porque as linhas de força vai ter um campo maior aqui no ponto A e um campo menor aqui no ponto B. As linhas de campo estão indo para a esquerda, né? Está vindo nesse sentido, nessa direção. A favor do campo, o potencial diminui. Ele pede na letra A o potencial do ponto A e o potencial do ponto B. Se nós aplicarmos a fórmula do potencial, olha, a fórmula é K, Q sobre D, sobre a distância. Substituindo os valores, o K 9 vezes 10 a nona, o Q 3 vezes 10 a menos 6 e a distância do ponto A 3 vezes 10 a menos 1. Nós podemos simplificar 3 com 3, tá? Vai sobrar então aqui 9, e a multiplicação das potências, 10 a nona, 10 a menos 6 e 10 a menos 1, vai dar 10 a quarta volts. Então o potencial aqui é 9 vezes 10 a quarta volts. No ponto B, que vai ser um pouco menor, a fórmula é a mesma, K, Q sobre D, substituindo os valores 9 vezes 10 a nona pela constante, 3 vezes 10 a menos 6 pela carga, e a distância B agora mais longe, 6 vezes 10 a menos 1. Se eu simplificar, aliás, vamos multiplicar 9 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 10 a nona com 10 a menos 6, a 10 é a terceira. Então, resolvendo aqui em cima, 9 vezes 3, 27, 10 a nona com 10 a menos 6, 10 é a terceira. Se eu dividir 27 por 6, fazer a divisão 27 por 6, eu vou achar 4,5. E a divisão de 10 a terceira com 10 a menos 1, 10 a quarta. Então, o potencial no ponto B, 4,5 vezes 10 a quarta volts. Olha, ponto A, 9 vezes 10 a quarta, ponto B, 4,5 vezes 10 a quarta. Tá certo, pessoal? Na letra B, ele pede o trabalho, né? Que para transportar uma carga teste, se eu colocar aqui uma carga teste positiva, ó, ele deu que a carga teste é 1 microcoulomb, lembrando que o micro vira 10 a menos 6, eu vou transportar essa carga do ponto A para o ponto B, do ponto A para o ponto B. Tá? Qual é o trabalho realizado de A a B? Bem, se eu pegar essa equação, trabalho é Q vezes a DDP, diferença de potencial. Então, o Q é 1 vezes 10 a menos 6, o potencial no ponto A, 9 vezes 10 a quarta, potencial no ponto B, 4,5 vezes 10 a quarta. Eu vou subtrair 9 por 4,5. Então, vai ficar 9 menos 4,5 dá 4,5. Conserva a carga, olha, 1 vezes 10 a menos 6, vezes 4,5 vezes 10 a quarta. 1 vezes 4,5 vai dar 4,5. 10 a menos 6 com 10 a quarta dá 10 a menos 2. Então, esse aqui é o trabalho. 4,5 vezes 10 elevado a menos 2 joules. Tá, pessoal? E assim a gente resolve a questão 7.
Questão 10. Uma partícula eletrizada com carga Q 1 microcoulomb e massa 1 grama é abandonada em repouso no vácuo, K 9 vezes 10 a nona, num ponto A distante 1 metro de outra carga Qzão, igual a 25 microcoulomb fixa. Determine a velocidade da partícula em metros por segundo quando ela passar pelo ponto B, distante 1 metro de A. Vamos aos dados do exercício. Então, nós temos aqui uma carga fonte Q, que ele deu que vale 25 microcoulomb, 25 vezes 10 a menos 6, e eu tenho o ponto A e o ponto B. O ponto A está a 1 metro da carga fonte e o B está a 1 metro do ponto A. Tá? Eu posso anotar que a distância do ponto A até a carga fonte é 1 metro e a distância do ponto B até a carga fonte é 2 metros. Eu vou somar 1 mais 1, 2 metros. Tá? Ele fala que vai abandonar uma carga aqui, ó. Eu vou abandonar uma carga, seja velocidade zero. A palavra abandonar significa que a velocidade inicial é zero, parte do repouso. Então ele vai colocar uma carga lá, parada, e vai soltar. Aí essa carga vai se movimentar em direção a B. Tá? Essa carga tem 1 microcoulomb, 1 vezes 10 a menos 6, e 1 grama de massa. Olha, eu tenho que passar esse grama para quilogramas no sistema internacional para trabalhar com as unidades de Joule e de Newton de força, tá? Então, grama, eu vou multiplicar 1 vezes 10 a menos 3, ou dividir por 1000 quilogramas, né? Muito bem, me deu a constante e pede a velocidade que ele vai atingir o ponto B. Nós sabemos que o trabalho, ele é carga vezes a DDP. Olha, carga vezes a diferença de potencial. Muito bem, mas o que é o potencial no ponto A? O que é o potencial no ponto B? E esse trabalho, ele pode ser dito também igual à variação da energia cinética. Eu posso dizer que o trabalho AB é igual à variação de energia cinética entre o ponto A e B. Entre o ponto A e o ponto B. Tá? Seria a energia cinética final de A, de B, aliás, né, no ponto B, menos a energia cinética no ponto A. A variação é final menos inicial. Tá? Então, o trabalho AB, energia cinética final, que é no ponto B, menos energia cinética inicial. Como ele partiu do repouso, olha, energia cinética depende da velocidade. Como ele partiu do repouso, a energia cinética no ponto A é zero. Por que a energia cinética no ponto A é zero? Porque a energia cinética no ponto A é massa, velocidade do A ao quadrado sobre 2. Como a velocidade aqui é zero, isso aqui tudo vai ser zero. Tudo vai ser zero. Vai sobrar somente a energia cinética do B. Só vai sobrar a energia cinética do B. Olha, aqui eu fiz um trabalho algébrico. KQ não é termo comum, passei tudo para fora do parênteses aqui, ó. Então ficou K, Qzão, Qzinho, vezes 1 sobre dA, menos 1 sobre dB. Então, essa equação aqui, agora é só você substituir os dados aqui, ó. Vai substituir os dados aqui, ó. A massa, 1 vezes 10 a menos 3. A constante, 9 vezes 10 a nona. Carga fonte, 25 vezes 10 a menos 6. Carga teste, 1 vezes 10 a menos 6. 1 sobre dA, que é 1 sobre dB, que é 2. Então, substituir os valores nesta equação aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Olha, 9 vezes 25 vai dar 225. 225 vezes 1, 225. 10 a nona, com 10 a menos 6, com 10 a menos 6 dá 10 a menos 3. Tá? Fica 1 por 1, menos 1 por 2, meio. 1 menos meio dá meio. Então, 1 menos meio dá meio. O que eu posso fazer? Simplificar 10 a menos 3 com 10 a menos 3. Simplifiquei. Posso simplificar 2 com 2. O que sobrou aqui então? Sobrou o VB e aqui sobrou o 225. Aí esse quadrado
passa para o outro lado em forma de raiz. Quanto que é a raiz de 225? 15. Então, a velocidade que essa partícula vai chegar no ponto B vai ser 15 metros por segundo. Tá certo, pessoal? Questão 12. Um próton movimenta-se em linha reta conforme mostrado na figura. Partindo do repouso no ponto 1 e somente sob a ação da força elétrica, ele percorre uma distância de 0,6 metros e passa pelo ponto 2. Entre os pontos 1 e 2 há uma diferença de potencial ΔV igual a 32 volts. Considerando a massa do próton igual a 1,6 vezes 10 a menos 27 kg e sua carga igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a velocidade do próton ao passar pelo ponto 2. Vamos aos dados do exercício. Bem, o exercício nos fala o seguinte, que eu tenho um campo elétrico, aqui é um campo elétrico uniforme, tá? Com essas linhas de campo ou de força, eu posso concluir que aqui teria uma barra positiva, porque as linhas estão saindo aqui, ó, né? E aqui teria uma barra negativa, porque as linhas estão chegando aqui, ó, tá? Então dá para tirar essa conclusão. Ele não desenhou, mas daria para concluir isso aí. Eu tenho aqui um ponto 1, 2, ele teve até a distância desse ponto 1, 2 é 0,6 metros, e ele vai abandonar uma carga elétrica do repouso. Então no ponto 1 ele vai colocar uma carga elétrica aqui, ó, um próton na verdade, colocou um próton aqui, do repouso. Então a velocidade no ponto 1 é 0. Quando ele fala no repouso, abandonar é 0. Aí essa carga vai armazenar energia por ação de uma força elétrica, né? Essa força elétrica vai transportar essa carga naturalmente para o ponto 2. Então essa carga vem para o ponto 2. Para o ponto 2. Ele quer saber qual que é o trabalho, qual é a velocidade no ponto 2. Qual é a velocidade no ponto 2? Ela é abandonada aqui. Qual que é a velocidade que ela passa aqui? Bem, aí vai ter um trabalho, né, que vai movimentar essa carga. Eu posso dizer que o trabalho entre o ponto 1 e o 2 para movimentar essa carga é dado por essa expressão aqui, ó. Trabalho 1, 2 vai ser a carga do próton vezes a diferença de potencial, V1 menos V2. Tá? Muito bem, mas esse trabalho também é igual à variação da energia cinética. Então eu posso afirmar que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Seria energia cinética final menos energia cinética inicial. Onde nesse caso final é energia no ponto 2 e inicial seria energia no ponto 1. Como a energia cinética ela depende da velocidade, a energia cinética é massa velocidade ao quadrado sobre 2. A energia depende da velocidade. Então, no ponto 1, a energia cinética vai ser 0, porque a velocidade é 0. Então, essa velocidade no ponto 1 vai caracterizar uma energia cinética 1 igual a 0. Só vai sobrar, então, energia cinética no ponto 2. Tá? E essa expressão, então, eu posso calcular a velocidade V2. Veja bem que não depende da distância. Não vou usar ela. Eu vou substituir os valores, olha. A massa é 1,6 vezes 10 a menos 27, a massa do próton. Sobre 2, a carga do próton, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Olha, e a DDP, ele já deu a DDP. Ele chamou a DDP a diferença de potencial de ΔV. Tá? ΔV. A diferença de potencial DDP ou U, tanto faz, 32 volts. Então, no lugar desse U, eu vou colocar 32 volts. Está lá, ó, 32 volts. Bem, vou fazer as contas aqui agora. Preste atenção, olha. A gente dá para perceber que esse 1,6 pode simplificar com esse 1,6.
Eu vou passar esse 2, que está dividindo, vai passar para lá multiplicando. Vai ficar, então, 2 vezes o 32. Vezes 10 a menos 19. Então, 2 passou multiplicando. E esse 10 a menos 27 vai passar dividindo. Quanto que dá 2 vezes 32? Dá 64. Agora, 10 a menos 19 com 10 a menos 27 dá 10 a oitava. 10 a oitava. Vou tirar a raiz. Esse quadrado passa para o outro lado forma de raiz. V raiz quadrada de 64 vezes 10 a oitava. Raiz de 64 é 8. Raiz de 10 a oitava, pega o 8 e divide por 2. 8 por 2 é 4. Então, a velocidade que esse próton vai chegar aqui, ó, vai ser 8 vezes 10 a quarta metros por segundo. Tá certo, pessoal?